Sexoterapia. Para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Todo mundo aqui apaixonado? Bom, disse o Luís de Camões lá no século XVI que o amor é o fogo que arde sem se ver, que é a ferida que dói e não se sente, né, Ana? Mas com o meu perdão ao poeta, eu acho que esse soneto fala muito mais sobre paixão do que sobre amor, porque são as paixões que excitam, entusiasmam, que queimam. A Ana Canosa me ensinou que a paixão é o desejo posto em tensão, não é, Ana? E a paixão que faz a gente cometer atos impulsivos, que vão desde mandar aquela mensagem sincerona, altas horas da madrugada, até mudar de cidade, terminar casamento, mandar carro de som na frente do amado ou amada. É raro, mas acontece com frequência, hein? O coração bate mais forte, a gente sente frio na barriga, calor e até mesmo o sistema digestivo se alterna. Bom, eu acho que os níveis de serotonina aumentam e, por sua vez... Não, os níveis de serotonina, por sua vez, diminuem, né? Caem até 40%. Justamente a serotonina que é responsável por nos acalmar, gente. E trazer aquela sensação de bem-estar. Mas quando a gente está apaixonado, a gente não quer nada disso. A gente não quer conforto. A gente quer fogo. E o que a gente é capaz de fazer por paixões? Será que hoje, com todo o conhecimento, liberdade, a gente tem mais controle sobre os nossos desejos? É o que a gente vai tentar descobrir nessa gravação ao vivo do Sexoterapia, o videocast de Universal All, que fala de sexo e relacionamento. Ao meu lado sempre, essa mulher apaixonante e apaixonada, Ana Canosa. Oi, querida, maravilhosa. É engraçado, né? Porque eu estava pensando um pouco em mim. Eu, tirando a adolescência, eu nunca fui uma pessoa assim super apaixonada, dessas que faz mil loucuras. Carro de som nunca, então, Ana? Nunca, nunca. Eu já viajei para encontrar uma pessoa que eu não conhecia em outro país. Ok, mas eu estava feliz, eu acho que eu estava movida. Tem uma coisa, a paixão me divertir. É muito mais do que sobre o outro só, sabe? É uma coisa de tipo assim, eu estou fazendo isso, mas isso é muito legal, né? Não é só eu estou fazendo isso porque eu estou apaixonada pelo outro. Tem isso também, mas não é só. E quando eu conheci o meu atual marido, Paulo, eu estou há 20 anos com ele, foi uma grande paixão, sabe? Mas como a gente tinha, assim, a gente era muito parecido, a gente estava muito na mesma fase, muitos amigos iguais, todo mundo disponível, nunca precisou rolar grandes coisas. Simplesmente loucuras. as loucuras aconteciam, mas não por causa da paixão. Eu fui mesmo me testar, me expandir muito no amor. Aí sim, aí o bicho pegou. A grande loucura de paixão é estar 20 anos com a mesma pessoa. A minha grande loucura de apaixonamento é viver o amor intensamente com o Paulo atualmente. Muito bom. Bom, a gente tem uma convidada especial hoje, mas antes de chamar ela para o palco, para essa edição muito especial do Sexoterapia, a gente quer agradecer aos patrocinadores para a gente conseguir finalmente gravar ao vivo com vocês. Então, muito obrigado, Buscofem, Alegra, Eudora, Gino Canesten e Íntimos. E a nossa convidada especial de hoje é a atriz e pesquisadora feminista Fernanda Nobre. Vem, Fê, conversar com a gente. Senta aqui, Fê, do meu lado. Ó, a Fê está fazendo mestrado em literatura, cultura e contemporaneidade, certo? E a sua pesquisa é sobre opressão feminina na construção da nossa identidade. Eu conversei com ela antes e ela me contou que muito dos estudos dela tem passado por essas questões de paixão, amor romântico, casamento. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Fê, é se tu acha que a paixão ela é vivenciada diferente, de maneira diferente para os homens e para as mulheres. Bom, primeiro, oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu ouço muito o podcast de vocês, eu aprendo muito com vocês duas, então é uma delícia estar aqui. Que bom, a gente está feliz também. E sim, ela é diferente para os homens e para as mulheres. A paixão, o amor, ele é entendido, né, de forma diferente
dependendo do momento histórico, do momento de vida, ou seja, da idade de cada um, da idade, do gênero, da classe social. Cada um compreende o amor de uma maneira. Só que uma coisa o amor romântico nos trouxe, né, para as mulheres, que a gente recebe essa informação da publicidade, da literatura, do cinema, das novelas, do TikTok e da rede social, que nós, mulheres, a gente precisa do amor para a gente se sentir plena e completamente integrada em nós mesmas. Então, uma mulher sozinha, ela é vista como ela é uma fracassada. Ela ainda não chegou no seu ápice, né? O que é muito triste. O que é muito triste, porque os homens não têm essa relação com a identitária, com o amor. Os homens, eles estão sozinhos, isso não é uma questão. Eles estão curtindo a vida, é assim que a gente compreende, né? A gente os vê, ele está sozinho, ele está curtindo a vida, pegando todo mundo. E a mulher, não. A gente olha para uma mulher, estou falando a gente num lugar social, generalizando e não falando da particularidade de cada um. Claro que nós aqui, só de estarmos aqui discutindo sobre isso, a gente já está em um outro lugar de entendimento sobre isso. Mas a sociedade como um todo nos vê dessa maneira. Nessa maneira que uma mulher solteira falta alguma coisa. E se ela não tem um filho, então? E se ela é mais velha, então? Ou seja, ela está completamente condenada à tristeza, né? E acaba que as mulheres ficam se cobrando isso também para performar para os outros, né? Exatamente. Fica se cobrando. A Ana já vai dar agora, vai alugar um triplex na nossa cabeça aqui. Eu não aguento. Porque o que eu quero dizer, assim, eu acho que tem uma coisa importante que você falou sobre como a gente absorve a partir da cultura e de todos esses aspectos da cultura. Mas os homens também se apaixonam, né? E se apaixonam e fazem e ficam muito. Eu acho que aí, quando eles se apaixonam, eles ficam muito perdidos, porque é quase como se ele fosse abduzido dessa referência da masculinidade que nunca pode se entregar a ninguém, que é uma masculinidade tóxica que a gente sempre fala, mas eles também se apaixonam e ficam muito perdidos, né? Eu acho que as mulheres elas são impulsionadas a amar. E os homens têm mais dificuldade de amar, porque eu entendo como duas fases diferentes. Então, né? quais são as diferenças? Agora é a pergunta. Eu penso, inclusive, bioquimicamente, as substâncias que a gente secreta no cérebro na paixão, durante o apaixonamento. Quando eu estou falando de apaixonamento, gente, eu estou falando de sintoma físico. Quando a gente se apaixona, a gente fica obsessivo, você só pensa na parceria. Quando você se apaixona, você fica compulsivo, você só quer saber da parceria. Você fica muito exaltado, então é um movimento alegre, né? Você fica achando que o mundo pode acabar. Quando nós estamos apaixonadas ou apaixonados, normalmente a gente não precisa fazer esforço para fazer loucura, a gente faz loucura, simplesmente assim. Você faz, você sai, você vai fazendo. No amor é diferente. Quando a gente está apaixonada, a gente está sob efeito de dopamina e de norepinefrina, que são substâncias que fazem a gente ficar focada, de ir para o mundo, de se exaltar. Por isso que é tão delicioso se apaixonar, porque a gente esquece todos os nossos vazios existenciais. Então, parece que, nossa, tudo aquilo que a gente... essas angústias que a gente vive, sentimentos de solitude, o que eu quero da vida, acaba tudo, gente. Tapa o buraco ali. Tanto que muitas paixões, elas meio que servem um pouco para isso, né? Às vezes você está num momento da vida assim que você fala, ai, que tédio, apaixonei. Então, esse é um fenômeno da paixão. O amor é outra história. O amor é um ato da sua vontade. Eu adoro essa frase, é uma frase da teologia. O amor é uma escolha. Ele é mais do que um sentimento. Porque quando diminui a paixão e a gente percebe o outro como ele é de fato, porque na paixão tudo é muito idealizado, é uma projeção nossa. O apaixonado, gente, espelha o melhor da gente. Se você tem alguém apaixonado por você, você é incrível, gata. Você é incrível, cara. Entendeu? É uma maravilhosidade humana ali, que o outro, você é demais. Pronto, o que mais eu quero? Com alguém o tempo todo olhando para mim e me espelhando o meu melhor. Então, é um sentimento muito de abdução, de loucura. A gente diz na psicologia que a paixão é igual à loucura. A gente fica doido mesmo. O amor é diferente. Quando você diminui a paixão, você olha o outro e fala, fudeu, essa pessoa é assim. Aham. E aí é que você... Vai ser com a tampa levantada mesmo, que vai ser esse casamento. E aí você escolhe
amar o outro. Porque o amor é um sentimento que vai provocar dor, muito mais do que a paixão. A paixão, a dor é quando você não é correspondido. O amor, ele provoca outro tipo de dor. É quando você tem que olhar para você e falar, para eu estar com essa pessoa e aceitar essa pessoa como ela é, eu preciso me ver com as minhas dores, porque o outro me afeta. Então, o amor, ele é uma escolha. Você foca fazer o outro bem. E as substâncias que são secretadas no cérebro são outras. É a ocitocina, que é do aconchego, vasopressina. Então, são fenômenos diferentes. O que eu acho, não sei se vocês concordam comigo, é que, atualmente, até com um movimento todo cultural, mediado pelo digital, tudo muito rápido, as pessoas têm cada vez mais pequenas paixonites. Não sei se vocês concordam. Que nem o WhatsApp. Né? É o tempo todo, inclusive no fenômeno do apaixonamento. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que sim. Eu acho que essa coisa física do aceleramento, né, também do tempo que a gente tem para gastar nas coisas. Mas, ó, eu sei quem está aqui que escuta o Sexoterapia, a gente vai ter um manda-casos especial. Mas antes eu queria trazer aqui mais um soneto de outro cara do século XVI, dessa vez do William Shakespeare. E esse soneto eu li justamente no Instagram do José Roberto Jardim, que está aqui na frente, que é diretor de teatro e marido da Fernanda. Ele fez um vídeo que tem a Fernanda como protagonista, e aí o poema fala assim: de almas sinceras a união sincera. Nada há que impeça, o amor não é amor, se quando encontra obstáculos se altera ou se vacila no mínimo temor. E eu faço essa introdução porque o Manda Casos hoje é ao vivo e a cores. A gente vai ouvir a história da Fernanda, que tem 39 anos e é do Rio de Janeiro. Então fala, Fernanda Nobre, a tua história de paixão. É você que manda o caso. Eu sou a pessoa perfeita para vir aqui nesse tema, porque eu sou muito apaixonada. Eu sou completamente devota à paixão que eu sinto por ele, pelo Zé. Mesmo, sou muito apaixonada. Mas você falou uma coisa, Ana, no começo, que eu achei maravilhosa, que eu acho que é a maior loucura de amor que você disse, né? Que a maior loucura de paixão que você fez é estar casada. É escolher amar meu marido. E é isso, eu estou com ele há 10 anos, a gente está fazendo 11 anos, e eu sinto isso, escolhê-lo todos os dias. Porque o amor, a paixão e a felicidade, se a gente pode colocar tudo isso dentro de um mesmo pote, ela é muito efêmera, né? Ela escorre pelas mãos e ela não é uma coisa estável. A gente não é feliz o tempo todo, a gente não é apaixonado o tempo todo, e não é amor, sim, se sente o tempo todo, mas você não está nesse auge, nessa borboleta do estômago durante anos, o tempo inteiro. Mas você constrói isso, né? E eu sinto isso. Eu sinto que, por exemplo, vou dar um caso agora. Há 3 semanas, eu não estava tão apaixonada por ele como eu estou agora, sabe? O casamento, ele vai fazendo isso. Acontece, e você vai muito. Construindo isso. Acontece muito. E, às vezes, não aconteceu nada. No nosso caso, agora, não aconteceu nada. Vida normal, rotina normal, os problemas normais, os boletos para pagar, tudo certo. Mas teve um dia que eu acordei e estou mais apaixonada. Que bom. E eu, no começo da nossa relação... É isso que eu quero saber, porque ela me contou a história é boa, gente. A gente tem pouco tempo. E eu não quero que vocês... Não, eu estou adorando, mas é que a história é muito boa. Não quero que tu Não é tão boa assim, não é nada. Nunca fiz nada muito grandioso de ficar na porta do trabalho dele, vestida de coração. Nunca fiz nada disso. Mas, no começo da nossa relação, eu era um pouco monotemática. Que é isso, né? A apaixonada fica monotemática, né? Só tem isso, completamente, como é que se diz? Compulsiva, obsessiva. Compulsiva. Focada. E aí, eu tinha uma piada, e os nossos amigos falavam para mim, lá vem a Fernanda fazendo stand-up do Zé. Porque eu chegava, gente, você acha que ele acha que eu acho que ele acha, que você acha que ele acha? Tipo, era uma neurose para ficar, será que ele quer dizer isso ou eu quero dizer aquilo? Será que ele entendeu aquela mensagem? Por favor, lê essa mensagem. Você acha que ele acha que eu disse isso? Ai, gente... E a gente não tinha rótulos no começo da nossa relação. A gente passou um bom tempo sem rótulos. E isso, como a gente é muito presa a esses conceitos, né?
moralistas e aprisionadores mesmo, que a gente não vê, que a gente já está vivendo uma história de amor enorme, com uma reciprocidade muito profunda, e mesmo assim, a gente já dizia eu te amo, a gente se falava o tempo todo, e eu queria o rótulo. Eu queria que falasse Namorada. que é namorada. Post do Instagram, É. com arroba, na época de Minha Facebook de namorada. casal. Ele falava te amo e foda-se, eu quero o rótulo. Não adianta. Não adianta. Ama quem? Ama quem? Não ama. Ok, teve o rótulo, Não mas ama. quando teve o rótulo, é tipo, gente, pra quê? Claro que isso, eu tô com ele, né, há 10 anos, e a minha desconstrução aconteceu junto com ele nesse casamento. Nós dois tivemos o interesse de olhar para o quanto a relação de gênero ela é hierárquica e ela é muito opressora para nós mulheres. E a gente estudou isso juntos, a gente foi atrás disso juntos. Então, o começo da relação, que eu queria isso, eu ainda estava dentro dessa dinâmica. E depois, quando eu fui estudar, e depois, quando eu fui me despertar, e depois, quando eu fui colocar em experiência essa nova forma de me olhar numa relação junto com ele, eu vi que isso tudo era uma bobagem. E aí eu estou falando isso agora para quem está nos ouvindo, uma mulher que olhe para o que você tem, sabe? De repente, ele já está dando tudo de melhor que ele pode dar, ou ela, né? A pessoa que você está apaixonada. Porque a gente fica querendo criar um ideal do que é o amor e do que é a paixão. Não existe esse ideal. O ideal é seu. A paixão ela é diferente para cada um e a forma como você compreende ela é diferente para cada um. Então, mas aí, Ana, eu tenho uma pergunta para ti. Sim. Como é que a gente descobre isso que a Fê falou, que é um processo, e a Fê passou e ainda teve a sorte de poder passar por esse processo ao lado de alguém que estava topando ser essas conversas, porque muitas vezes é a gente com as amigas lendo cada linha do WhatsApp que o cara mandou, desbravando figurinha, o foguinho do Instagram. E como a gente sabe o que é nosso, o que é da sociedade, o que colocam pra gente, porque a gente também tem esses desejos, né? Como ela falou do rótulo. Às vezes tu tem essa vontade. Como a gente vai conseguindo entrar nesse processo de desconstrução, separação? Eu acho que depende um pouco dos traços de personalidade de cada pessoa. Tem pessoas que são mais controladoras, por exemplo, então colocar um formato é mais importante. Acho que quando a gente fica muito pensando no outro, né? O que minha mãe... Vou lá na festa da família, eu vou apresentar como? Porque a minha tia vai ficar reclamando. Então, quando vem muito essa coisa do social, fica mais claro você perceber que tem uma pressão social. Agora, às vezes não fica claro mesmo, sabe? Eu acho que... Porque, principalmente, se a gente falar que esse relacionamento começa pelo apaixonamento, você fica solta. Paixão deixa você meio solta no mundo. Não é um negócio de estar regado, né? Você fica meio solto. E eu entendo que toda manifestação que você está meio solto, a nossa tendência do ser humano, que vive em sociedade há tantos milhares de séculos, é buscar o contorno. Eu acho que a gente busca o contorno. Então, quando a gente vai desconstruir o rótulo, e eu concordo com você, não precisa do rótulo, por outro lado, é um processo. Porque eu sinto que as pessoas, de alguma maneira, os rótulos nos ajudam a dar um certo contorno, às vezes. Claro que eles não podem vir estanques, né? Tipo assim, namorada. Acho que não é essa. Porque, assim, você pode muito bem ter uma relação livre, não monogâmica, namorando. Sim. Porque namorar não é mais amarrar o nome do outro na boca do sapo. Porque é isso que você está questionando, né? Quer dizer, o que era namorar para a geração da minha mãe? Né? Como é que era para a sociedade? A mulher precisava estar em relacionamento para ser alguém. Né? Ela precisava ser a partir de um homem. Né? Hoje não é mais assim. Então, eu acho que a gente vai construindo os nossos contornos pelas necessidades que a gente tem da angústia, da ansiedade. Será que vai me trair? Será que gosta de mim? Isso faz um pouco parte dos processos de amorosidade. Né? Então, eu entendo que a busca pelos contornos é quase um ímpeto do humano. Mas a gente tem que refletir sobre a necessidade do contorno. Eu acho que é somar as duas coisas. Eu acho que também, porque senão as pessoas ficam assim, mas eu sinto isso. Beleza que vocês sentem, gente. Mas todo mundo sente esse negócio. Tá tudo bem. Vocês podem, tá bom, me amo, tá tudo bem. Mas a questão é o quanto que
Isso serve para diminuir uma ansiedade que é minha e por que eu preciso ter essa ansiedade. Essa quando relação isso está me cabe, dando. né? Isso. E é isso que eu ia te perguntar, porque no começo vocês não tinham um rótulo, mas hoje tu te apresenta ele como marido. Sim. Então, em algum momento, esse rótulo encaixou, talvez de um jeito mais natural, se esse rótulo era uma necessidade ou veio naturalmente. E como que tu foi construindo isso, vocês foram construindo? É só falar uma coisa, que a gente falou Fala. sobre a necessidade do rótulo, aí é importante falar que foi nesse meu caso, né? Existem relacionamentos homoafetivos e relacionamentos entre uma mulher preta e um homem branco, que é necessário o rótulo. Sim. Aí um cara que acabou de se separar e aí não assume a namorada. E essas questões são... O negócio tem que ser enfim, claro, eu tô falando né? de uma Esse- forma meio generalizada. Claro. Não, e essa coisa do rótulo, tu mesmo trouxe aqui na tua história, ele deixou claro. Então, tinha uma conversa clara ali. Eu acho que nesses exemplos que tu trouxe, é importante essa conversa sobre o não rótulo também ser sincera, E eu acho né? que o que a Fernanda está trazendo, que eu gosto mais do que rótulo, é o contorno. Quais contornos a nossa relação vai construir, vai perfilar. Que é o que eu Exatamente. acho que você traz muito bem. Quer dizer, não é o rótulo, mas o contorno que a gente faz. Qual é o combinado? E vai né? apagando, né, Fernanda? E faz borracha, aí faz de novo. E puxa aqui, ela post-it, eu gosto de post-it, Eu ela bota adoro um post-it aqui, e aí põe um adendo É isso ali, mesmo. uma cláusula. É isso aí. Mas você falou sobre o fato Você falou sobre o fato? De você ter, hoje tu falou que queria ter marido, né? Então é um rótulo. É o rótulo. Foi naturalmente chegando? Como é que vocês chegaram nesse contorno, como a Ana disse? A gente é casado, né? Então, a gente até fala companheiro, companheira. Ele fala até mais do que eu, companheira. E mas eu sou um pouco controversa, né? Como todas nós. Como todas nós, Como todo Fernanda. mundo. Bem-vinda ao Sexoterapia. Bem-vinda ao Sexoterapia. Enfim, eu Faça falo parte da marido. nossa comunidade Às das vezes eu falo contradições. companheiro, às vezes eu falo marido, mas a questão é que essa palavra marido, né, dentro da minha bolha, da minha realidade, ela não tem aquele peso que tinha há algumas décadas, de uma relação hierárquica, de uma relação que a mulher estava ali só como um enfeite, um objeto, e não uma relação de parceria igual, né? Então, dentro desse meu lugar, eu falo marido. E Muito porque bom. Tá somos ótimo. Viu, marido? Eu gostei muito disso que tu falou também, do apaixonamento vir e voltar dentro da relação. Eu tenho uma amiga, que é a Rafaela Polo, que trabalha no Universo, que ela fala muito pro marido, eu te amo, mas essa semana eu não tô gostando de ti. Né? Que eu Bem acho que é uma normal, coisa que... é bem normal isso. que vai e Gente, volta, muito normal. né? Essa noite ele roncou, ele não é de roncar, ele roncou. E é aniversário dele, então eu tinha que ser fofa. Ele é Tem geminiano. ódio. Você é geminiano? Canceriano. Câncer. Eu sei, conheço. E durante os passados da relação de vocês, esses combinados que vocês foram mudando ao longo do tempo? Tem momentos em que tu precisa mais dessa paixão, desse amor, momentos que tu está mais segura, que eu acho que a gente também é muito dentro de uma relação. Como a Ana falou, estar junto é entender as mudanças ao longo do tempo, né? Sim, sim, porque a gente vai mudando, né? E a gente, ainda mais nós, mulheres, com os nossos hormônios, enfim. Eu, uma semana, estou super insegura, outra, sou a dona do mundo. E é claro que isso reflete em quem está do meu Total. lado, né? Quando eu estou mais insegura, pelo amor de Deus, me dá um colo, fica aqui do meu lado. E nisso os códigos também vão mudando. E como a gente está criando novas regras de relação, né, novos formatos de como se relacionar, conforme as nossas experiências vão acontecendo, a gente vai reajustando as rotas. E aí é conversa. Conversa. E muita honestidade, muito diálogo, isso. muita generosidade ao escutar, principalmente. E autoconhecimento também, eu acho, né, Ana? Porque Sempre, né? Como a Terapia. gente vai saber o que a gente quer, botar para o outro o que a gente quer numa relação, se a gente nem sabe, às vezes, eu acho. Não, terapia o tempo todo, né? Essa coisa do como é que o outro me afeta e o que se isso é meu, por que eu estou insegura. E eu acho que mais do que isso é como comunicar a parceria, as nossas inseguranças e as nossas vulnerabilidades, e como acolher as inseguranças, vulnerabilidades e desejo das parcerias, porque a gente tem uma péssima educação afetiva, né? Então o outro fala, eu estou com raiva de você. Como você está com raiva de mim? Ou então, eu estou, sei lá, desejando outra pessoa. Como você está desejando? Está desejando, a gente deseja. Eu acho que eu contei isso, né? Outro dia eu estava dando uma aula para ensino médio
E uma menina falou assim para mim, eu estava falando sobre amor e não sei o quê, a menina falou assim, ensino médio, primeiro ano ou segundo. Ela falou assim, mas é uma sacanagem, né? A gente está namorando com uma pessoa e ela deseja outra. Aí eu falei, sacanagem? Por quê? É um desejo, é um ímpeto. Se é um ímpeto dela, por que é uma sacanagem? Aí a menina ficou me olhando assim, coitadinha, com 15 anos, falando, não faz isso comigo, né? Desconstruindo. Então, aí ela falou assim, mas a sacanagem, então, é ir lá e trair. Bom, aí, gata, aí é outra história. Aí pode ser sacanagem se o contrato for. Mas o sentimento das pessoas é das pessoas, gente. E a gente fica puta. Não tem como controlar o sentimento do outro. Nem o nosso, gente. Às vezes a gente não gostaria de estar sentindo o que a gente está sentindo dentro da relação. Sim. Né? E, cara, acontece. E tu, nesses estudos, Fê, que tu tem feito agora, também te ajudou a ter mais letramento para essas conversas? Porque eu acho que às vezes a gente quer ter essas conversas e não sabe. Porque é muito fácil. Diálogo, conversa, abertura. Tudo muito bonito. Mas na hora do vamos ver, a gente fica isso, tipo, cara, não, você tem que me amar assim agora, eu quero. Eu quero que você me ame. Não, na verdade, a gente abriu a relação, né, mais por um posicionamento político, por causa desse letramento. Né? Quando comecei a ler sobre isso, quando eu comecei a ver por que a monogamia foi criada, sabe? Sim. Ela foi criada por causa da propriedade privada. É uma forma de controle do corpo da mulher. É uma forma de controlar a nossa sexualidade, o nosso desejo. Em prol de quem? Né? De uma outra classe que é masculina. Então, a gente começou a abrir por causa disso, para a gente, enfim, experienciar essa nova possibilidade. Por que você é monogâmico? Quem disse que existe a monogamia? Quem disse que eu sou? Ninguém me perguntou. Simplesmente você começa uma relação e isso está implícito, está imposto. E tudo pode mudar. Daqui a 6 meses eu posso falar, não, a gente falar, fechou, Sim. sabe? A gente está sempre conversando para esse modelo entrar em acordo, porque não existe um formato. Não existe alguém para eu me espelhar. Eu e ele, a gente vai criando juntos as nossas próprias regras, o nosso próprio formato e um modelo que é bom para os dois. Agora, o que eu acho interessante é isso, né? Só para fechar em relação à paixão, porque a Helen Fisher, que é uma antropóloga, que ela estuda muito sedução, amor, paixão. Em várias culturas, ela diz que, em várias culturas, ao longo de toda a história, sempre você vai encontrar história de grandes pessoas apaixonadas, deuses, etc., etc. Então, olhando para a psicologia evolucionista, ou seja, o Homo sapiens como, né, uma evolução dos mamíferos superiores, ela diz o seguinte, que a paixão, ela foi, o Homo sapiens, ele desenvolveu a paixão como uma forma do ser humano procriar. Então, a gente precisava procriar. Então, a paixão ela serve para você ficar enlouquecida, porque nunca a gente transa mais do que quando está apaixonado. Né? Então, você fica com essa coisa e fica unida a essa pessoa, porque os estudos vão dizendo que as paixões elas duram no máximo 2 anos. É uma forma de você poder ficar unido àquela pessoa, gestar e esse bebê nascer. Só que, como o bebê ele é muito dependente, a gente cria apego. E é o apego que faz com que a gente crie laços e crie família. Então, eu acho que tem, nesse jogo, né, uma coisa ser humano mesmo, uma coisa meio primitiva nossa, de nos apaixonarmos para procriar, mesmo que a gente não procrie. Né? E aí, depois, vem o formato social, que aí vem trazendo os poderes. Né? Então, a gente observa isso e fala, isso aqui é bom para a gente. Então, agora vamos botar a mulherada dentro de casa e vamos aproveitar. Então, é interessante essa construção para a gente pensar. E é por isso que é importante pessoas assim como a Fernanda, que também estão questionando esse processo todo, né? Porque são anos e anos de civilização que vão construindo isso. Quem disse que eu sou monogâmica, né? As pessoas te perguntam, sei lá, tu gosta de suco, você torce para que time? As escolhas que tu vai fazendo na tua vida são perguntadas, refletidas. E a monogamia, durante muito tempo, era dada, né? Era dada. Isso era um bicho-papão, se você pensava. Na verdade, eu nem sabia que existia uma outra possibilidade. Né? Nem sabia que existia isso. Fui descobrir agora, quando e eu fui estudar o feminismo. feminismo. Exemplos para as pessoas também pensarem em outras possibilidades. Até para decidir que não, eu sou monogâmica mesmo. Sim, exatamente. É isso que eu curto
e beleza. Que não quer dizer que você vai ser mais feliz ou mais livre sendo não monogâmico. Claro que não. É um negócio você ter escolha. Você poder escolher o que você quer. Até porque a relação não monogâmica pode ser extremamente abusiva. Sim. Também, Então, é isso mesmo. não é uma questão de você vai ser mais livre. Não é a ou resposta para mais todos os problemas. feminista. Não. Pelo contrário. Bom, dito isso, Ana Canosa, já está acabando nossa conversa. Já? Ana Canosa, o que a gente aprendeu com tudo isso? Vamos lá, a gente aprendeu que paixão e amor são sentimentos oriundos de um sistema único, o da aproximação, da procriação e dos cuidados essenciais. A gente aprendeu que, enquanto a paixão é exclusiva e nos mantém em estado de idealização e maravilhosidade profundos, o amor, por sua vez, nos solicita promover o bem-estar do outro, sendo o outro separado de nós. É muito mais difícil amar do que estar apaixonado. A gente aprendeu que, durante a paixão, desenvolvemos sintomas que, com frequência, nos tiram do eixo, são como estarmos loucos. É o pensamento obsessivo, a compulsividade, o sexo desenfreado, a impulsividade. Somos capazes de fazer coisas que normalmente condenamos só para manter esse estado de euforia constante. A gente aprendeu também que, enquanto há paixão, somos convidados à ousadia, à abertura e à expansão, a ampliar o olhar para o outro e para nós mesmos. E o que seria da literatura, das artes e da música sem a paixão? Então, ela tem mais do que uma função afetiva sexual, ela tem uma função criativa, de adocicar a vida, de trazer o etéreo, o onírico, o poético, de promover a esperança, de enaltecer o estético. O trabalho pode ser apaixonante, os amigos, as vivências de toda a ordem. Ela é um tom a mais na melodia da vida. E a gente aprendeu também que, às vezes, a paixão serve como uma grande distração dos nossos vazios existenciais. Na verdade, gente, sempre é assim. Mas há quem tenha a sorte de dar conta da escolha amorosa. Vou chorar, mesmo que os buracos estejam ali. Como diz o Nando Reis, numa entrevista que outro dia escutei, ele diz: não basta desejar amar, é preciso desenvolver a capacidade de amar. Muito obrigada, meninas. Sempre maravilhosa, sempre me emocionando. Obrigada, amiga. Obrigada, Fernanda. Muito bom. Fiquei amando, apaixonada, amorosa por esse momento com vocês e com vocês. Obrigada. Espero que as paixões continuem inspirando muita gente. Até o próximo Sexoterapia. Até lá. Qual?